Tá no ar, tá valendo. Quem não arrisca, não petisca. Já dizia Theodore Roosevelt. Não com essas palavras, né? Literalmente, porque ele fez um baita discurso que foi resumido no abrasileiramento como quem não arrisca, não petisca. Eu sou o Nélio Xavier, host do Insider, e pra tocar o último playbook, o playbook número 10 dessa quarta temporada, pra gente explorar uma obra incrível de Brené Brown, eu trouxe eles. Eu vou começar por ele, que é o grande nome quando o assunto é vulnerabilidade no Brasil. Melhor amigo da Brené Brown. O designer de aprendizagem, pesquisador e agora lutador de Muay Thai. Pela terceira vez no Insider, Eduardo Valadares, seja bem-vindo. Muito prazer de estar aqui, Nélio, junto com a galera do Insider, com todo mundo que vai participar desse episódio. Dessa vez eu não vou dar spoiler, você sempre apresenta, então não vou falar quem tá no episódio de hoje, para não estragar. Tô muito feliz, mas desculpa te corrigir assim ao vivo, mas vulnerabilidade tem a ver com isso. Não é o terceiro episódio não, assim, eu já tô algumas outras vezes aqui no Insider. Ai, meu Deus, eu acho que já é a quarta, quinta vez aqui já com você, já gravei sobre futurismo, já gravei sobre aprendizagem. Verdade. Cara, eu esqueci. É verdade, já é o quarto ou quinto. Já teve sobre educação também. Exato. Bom, mas é muito bom. Flexibilidade cognitiva, acho até que foi o primeiro. É muito bom estar com vocês aqui para a gente conversar sobre esse assunto que me traz tanta paixão, tanta vontade de falar sobre, que é o assunto da vulnerabilidade. Então, logo que você anunciou assim, a temática do Playbook para a gente conversar sobre isso, eu fiquei, puxa, vamos conversar porque esse assunto é fundamental que a gente explore ao máximo esse tema. Então, estou aqui de inteira profundidade aqui e paixão para falar sobre esse assunto. Vamos que vamos. Legal, Duzão. E olha, os playbooks geralmente eu gravo só com a mesa do podcast, ou quando a gente tem o autor, a gente traz o autor. Você é o primeiro convidado externo a fazer parte de um playbook. Também porque não tinha como eu falar sobre isso sem te chamar você. E já tem cadeira cativa aqui no Insider, né? Já não são 3, são 4, já é cadeira cativa do podcast já. Para completar a nossa mesa, vamos aos nossos co-hosts, você já deve estar vendo eles aqui na tela. Ela é LinkedIn Top Voice Creator, a dona da nova economia e do Amanda Blend. Futura Amanda Blend. Sócia e head de Corporate Relation na Fisher Venture Builder. De Jesus. Minas pro mundo, Amanda Graciano tá na mesa do Insider. E agora é fato, né? Pro mundo mesmo. A gente tem que começar a falar aqui umas coisas, porque as coisas acontecem. Então, a Amanda Blend, eu acho que 2023 tá aí. Olha aí, mas, gente, olha aí. Eu descobri que não é tão difícil. Mas, enfim, um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente, é uma delícia, eu amo bater esses papos. E um puta prazer conhecer o Edu, né? Porque o Edu é famoso, conheço o trabalho dele de longa data. A gente estava aqui papeando um pouco antes, então vai ser uma delícia, gente. Aguardem, peguem um caderninho, precisam irem anotando, porque eu acho que esse papo aqui vai gerar reflexões. Demais. E para completar, fechar, na verdade, a nossa mesa, impacto social. Educação corporativa, comunicação assertiva, o homem que conecta esses 3 pontos, quem é? André Lopes, meu vizinho, meu conterrâneo, meu conterrâneo. André Lopes está na mesa do Insider. Fala, Nélio, fala, galera. Tô ansioso, hein? Vou começar igual eu comecei o do último de saúde mental, porque talvez são temas que se entrelaçam. Mas estou ansioso para a gente conversar e trocar a respeito de um tema que é extremamente necessário para o nosso dia a dia. Vamos com tudo. Boa. Vamos lá. Olha, você já ouviu sobre ela em vários episódios aqui do Insider, já ouviu parcialmente também sobre esse tema em muitos outros episódios, em várias conversas. A Brené Brown, com o seu best-seller A Coragem de Ser Imperfeito, é a protagonista desse último playbook da temporada. A gente já citou ela em vários pontos aqui. O papo hoje é sobre vulnerabilidade, sobre coragem, sobre vergonha, sobre como lidamos com os nossos relacionamentos e de verdade aceitamos as mudanças, nos arriscamos, entendendo o poder de ser vulnerável. É desconfortável? Pode ser, mas é necessário falar sobre isso. Então, Gabriel, sobe um BG corajoso aí hoje, tá legal? Bebe da fonte do rock, mas não usa a fonte do rock, porque senão a gente toma ban. Tá legal? Coloca algo inspirador aí, não é legal tomar ban, não.
Antes da pauta de hoje, aquela pré-pauta clássica para você ouvinte John Travolta. Quem é ouvinte John Travolta? Você é ouvinte perdido que tá chegando aqui pela primeira vez. Tá confuso? Não sabe o que é o Insider? Quem nós somos? Sobre o que falamos? Tem o episódio 0, que é para você. Sim, é pra você que tá chegando aqui pela primeira vez. Episódio 0 é o trailer no Spotify, caso você esteja no Spotify. Então vai lá ouvir, é um episódio bem curtinho, tem menos de 5 minutos, te dá um baita contexto do podcast que já tá na 4ª temporada. Agora, se você gostou da vibe, gostou da energia, clica no botão de assinar, clica aí, assinar, seguir o podcast. Se você é distraído, a minha sugestão pra você é ativa a notificação, que é um sininho que tem no Spotify, tem no YouTube também. Por quê? Porque ativando esse sininho, clicando aí no sino que tem no perfil do Insider, você será avisado, vai receber uma notificação quando o novo episódio for pro ar, para não perder. Agora, um recado especial, já que esse é o 249 e o próximo episódio 250, claro que eu não vou dar spoiler do que vai acontecer. Eu já dei lá nas redes sociais um breve spoiler de que esse episódio que você está ouvindo agora, ele é o último remoto, foi o último remoto gravado da temporada. Isso significa, claro, que o próximo, ele é presencial. Será o nosso último episódio da temporada, o episódio 250, que vai pro ar semana que vem. Se você está ouvindo isso na data de lançamento do episódio, é claro. Mas o que eu quero dizer é, vai ser um episódio muito especial. Muito, muito especial. Vai ser a confra do Insider, sabe? A confraternização do Insider. A gente está preparando algo surreal que relembra idos da primeira temporada de presencial, não só com os co-hosts, mas com plateia. Eu não vou falar mais nada, porque eu já falei demais. Então, guarda o coração, segura a ansiedade, porque o 250 tá vindo com tudo. Enquanto ele não chega, aproveita essa conversa espetacular sobre vulnerabilidade com o homem que mais entende disso no país, com o Dovalaide, com a Amanda, com o André, comigo, porque ficou demais. Então vamos lá, pra gente começar essa pauta, eu já, claro, vou jogar pra você, Edu, pra gente puxar aqui a pulverização pra mesa, sobre o que é vulnerabilidade, um ponto que ela traz muito no livro, como e onde ser vulnerável. Ela dá muito exemplo lá da pesquisa de, por exemplo, ser o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se você será retribuído, é um baita exemplo de vulnerabilidade. Então, o que é, e se você já passou por alguma situação, claro que já, né? Lembra de alguma situação que você foi vulnerável? Compartilha pra gente aí. Perfeito, vamos lá. Falar desse assunto, vulnerabilidade, é sensacional. Eu vou trazer logo 2 definições bem simples. Primeira, bem óbvia. Vulnerabilidade é o título do livro e do episódio sobre o qual a gente está debruçado, conversando aqui nesse papo, pessoal. Vulnerabilidade é justamente a coragem de você ser imperfeito e imperfeita. Pronto, acabou, podemos ir embora, é isso. Vulnerabilidade é essa ousadia, é essa vontade de você cometer erros, apresentar falhas, você mostrar que você não é uma pessoa 100% perfeitinha o tempo todo, perfeitinho o tempo todo. Essa é a primeira definição que eu trago. Mas em apresentações, mentorias, pesquisas, estudos que eu ando fazendo sobre esse assunto, eu estou mergulhado, acho que nesse estudo de vulnerabilidade, desde que eu li esse livro, Nélio, Amanda, André. Eu li esse livro é de 2012, foi traduzido para o português em 2013, acho que chegou ao Brasil ali na transição de 13 e 14, eu li em 14, mas li ainda em inglês. Aí eu li em inglês, fiquei muito impactado assim, aí depois eu logo em seguida comprei a edição em português, que acho que já foi em 2015, e aí esse livro eu comecei a estudar bastante o assunto da vulnerabilidade para fazer ponte com a educação. Então daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre aprendizado, aprendizagem, educação, mas aí conforme eu fui estudando, eu criei uma imagem, que não é minha, a imagem é uma imagem da vida. Sabe o que eu acho que é vulnerabilidade, Nélio, Amanda, André, pessoal que está nos acompanhando? Quando a gente olha um surfista, uma surfista descendo uma onda. Claro que não é aquela imagem de uma onda pequena, uma marolinha, uma onda ali dos seus 3 metros, 4 metros.
Aquelas ondas ali do Pedro Scooby, sabe? Da Maia Gabeira. Pra galera que não conhece esses nomes aí, dá uma pesquisada depois nesses grandes surfistas, porque a ideia é, você vai pegar uma onda, aí você rema, nada, sobe em cima da prancha, desce a onda, né? Será que eu vou descer a onda até o final e vou cair? E a galera que tá lá na areia me olhando, principalmente se for um campeonato? Será que a galera vai rir de mim que eu tomei um caldo? Será que a galera vai rir de mim que o tombo foi feio, foi vergonhoso? Será que eu vou ter vergonha dessa situação? Então eu acho que essa imagem, uma foto assim, de alguém descendo uma onda, é a melhor definição, né, de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, você está exposto a uma situação que pode acontecer de tudo. Pode dar certo e a galera bater palmas, pode dar errado. E isso que é vulnerabilidade. Não é necessariamente o sinal de uma fraqueza, de uma fragilidade, de algo ruim. Não, é você mergulhar por inteiro na arena da vida. Já estou dando aí uma terceira definição. Vulnerabilidade é quando a gente quer mergulhar por inteiro na arena da vida. E a gente acaba então tendo essa perspectiva de vai funcionar, não sei. E aí a gente tem várias situações que a gente pode dar exemplo mais para frente de como a vulnerabilidade acontece. Legal, acho que você já deu a imagem pra capa desse episódio pro Michael. Ele tá ouvindo isso aqui, o ilustrador da capa, ele tá ouvindo isso aqui, ele, opa! Ideia pra capa do podcast. Legal, aí Michael, já pega o insight. E é um ato de coragem, né? Quando você dá a ilustração da onda lá, do Scooby de Nazaré, inclusive a Amanda recentemente, eu vi uma foto dela lá em Nazaré, eu vou já passar. E eu lembro muito... E aí vou passar para vocês dois, André e Amanda, para, baseado nisso que o Edu falou, trazer alguma cena ou algum exemplo do que vocês passaram sobre isso. Essa semana que a gente está gravando, tá, gente? O podcast ainda em novembro, você está ouvindo isso aqui em dezembro. Eu fui convidado para dar uma mentoria coletiva, uma espécie de conversa com perguntas para uma comunidade de produtos, uma grande escola de produtos. E aí, o alinhamento ele foi um pouco equivocado, porque o tema ali era evolução na carreira de produtos. E eu já tinha me apresentado como especialista em comunicação, alguém que trabalha oratória e tal, que poderia falar sobre o papel da comunicação numa evolução de carreira. Eu só sei que eu cheguei na mentoria, tinham mais de 100 pessoas, era remoto, online no Zoom, e a primeira pergunta que veio, tinha uma mediadora, graças a Deus a mediadora, ela era especialista na área de produtos, veio especificando a progressão de carreira com... Ah, Nélio, se eu sou um APM, que é um Associated Product Manager, para eu subir para PMO e depois chegar a GPM, o que eu tenho que fazer? E eu, what the fuck? O que é isso, cara? E aí, de cara, o que eu tinha que falar? Eu não sei. Mas eu estava ali na posição de mentor. Enfim, depois até rolou o feedback e eu falei isso. A primeira pergunta da mentoria foi, gente, eu não sei. Eu não sou da área de produtos, eu sou um especialista em comunicação. O que eu posso falar é o papel que a comunicação vai ter para você numa progressão de carreira em tecnologia. Você sabendo fazer apresentações. Eu especifiquei, mas... Cara, dizer eu não sei na frente de 110 pessoas, sendo que você é o mentor. Cara, e aí eu fiz usando a minha naturalidade, que é o bom humor. Então eu brinquei, passei a palavra para mestre de cerimônia, para host, né? Não, mestre de cerimônia, a host. Aí ela respondeu a pergunta, porque ela segue uma carreira de produtos e tal. E aí depois rolou, as pessoas nicharam pergunta para comunicação, enfim. Mas foi algo que eu passei recentemente, cara. E não é fácil. Não é fácil falar isso. Eu quero passar jogar para Amanda e depois o André traz a experiência dele. Lembra de algum ato de coragem, Amanda, Graciano, algum ponto de vulnerabilidade baseado nisso que o Edu já trouxe pra gente? Nossa, mas eu acho que eu vi isso todo dia. Eu acho que tem, pra mim, dos maiores atos de coragem, assim, a gente ousar ser a gente, sabe? Não tentar ser uma cópia ou sair copiando e emulando os outros. Porque é tão difícil, né? Acho que, sei lá, na hora que você tenta ficar copiando, putz, se eu for copiar a trajetória do André, vai dar errado, né? Porque ela é do André, ela não é minha, assim. E eu acho que entender isso foi muito importante. Mas só fazendo um disclaimer, se for desenhar, tem que desenhar as ondas de Nazaré, que elas não são de 3, são de 30 metros, né? Porque eu acho que... É o tamanho de um prédio. Gente, é assustador.
Não sei, eu acho que é muito mais do que ter coragem, assim, eu acho que é um de fato se entregar, porque o que máximo que pode dar errado é morrer, assim, é real, o risco de morte ele é muito iminente, O risco é mas joga, gigante. gente, é muito louco, é muito grande, Nazaré é um vilarejo, é uma cidade minúscula, que é tipo lugar de surf em Portugal e tal, é animal, mas, sei lá, é flertar com a morte muito de pertinho. Eles são ótimos, mas eu acho que é flertar muito de cara, assim. Mas eu acho que tem algumas coisas, né? Eu acho que trabalhar com o que eu trabalho é uma puta vulnerabilidade, assim, porque é lidar com a vulnerabilidade dos negócios versus também se propor a construir uma coisa que ninguém sabe o que é, porque se todo mundo soubesse, a gente já tinha construído. Mas eu acho que, para mim, o principal e que eu enfrento todos os dias, que eu fico brincando, é que venture builders, que são essas empresas que criam outras empresas, que é o negócio da qual eu sou sócia hoje, existem tipo 200 no mundo. E provavelmente dessas no mundo que tem uma mulher negra como sócia, talvez a Fisher seja a única. Então, lidar com esse desafio de falar, putz, eu não sei, assim, não sou rica, não tenho esse dinheiro ainda, não sei como é, mas eu tô querendo ajudar a outras pessoas também a construir isso junto comigo, é um puta ato de vulnerabilidade, assim. É sempre tentar encontrar caminho e construir, né? Não tem um caminho pronto. Então, não sei, é algo que não sei. Ontem eu tive uma reunião com um dos meus sócios, ele falou, mas como é que faz? Eu falei, não tenho a menor ideia. Você já fez isso 20 vezes. Como você acha que faz? Aí ele riu e falou, putz, mas é você que vai fazer. Eu, beleza. Então me conta como é que você fez e eu vou descobrir como é que eu posso fazer. Mas eu não tenho a menor ideia. E as reuniões frequentemente são assim. Então, gente, vou falar, é libertador. É muito bom. Você poder falar que você não sabe. E aí, partindo daí, acho que é mais fácil do que você tentar fingir que você tá sabendo de tudo. Putz, dá muito trabalho você ser a maioral. Nossa, é uma agenda que eu não sigo, assim. Tô nem aí, não sei de nada, não. Tô aqui pra aprender. É mais fácil Ser viver assim. pioneira, né, Amanda? É isso que você tá falando aqui. Você deu o exemplo das 200 do mundo e provavelmente a Fisher é a única que tem você como mulher negra na posição de sócia. É um pioneirismo, é como se você tivesse numa mata fechada, e só que não tem trilha. Você tá com o teu corpo abrindo a trilha ali, né? Você tá... E, cara, Deixa eu passar pro André, senão eu vou me empolgar aqui. Vai lá, André. Não, muito bom. Inclusive, eu queria até trazer um comentário numa entrevista que teve do Pedro Scooby, que o Valade falou. A gente falou de onda aqui no início, só para trazer também uma coisa que é super importante quando a gente entra nesse tema de vulnerabilidade / coragem, né? Que ele fala que é um ato de insanidade com um certo grau de minimização dos riscos. Eu gosto muito quando ele fala minimização do risco, porque não tem controle algum do risco que pode vir lá, como o Valade falou e a Amanda trouxe também, né? Cara, pode morrer. Inclusive, a Maia, ela foi salva nos 45 segundos do tempo numa onda lá em Nazaré, que foi loucura, assim. Ela reviveu de novo. Então, eu acho que isso traz também, exatamente quando a gente entra no tema, né? Eu queria trazer duas abordagens, assim, que passam comigo constantemente. Uma delas foi no meu casamento, assim, eu inclusive comecei os meus votos com a seguinte frase, que é: o principal ato de coragem é amar e se deixar amar. Porque, de fato, hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, você falar que ama alguém e você se abrir por inteiro do jeito que você é, com tanta imperfeição e, ao mesmo tempo, tanta qualidade, se deixar amar, cara, é um puta ato de coragem. É muito ato de coragem. Então esse é o primeiro que eu fico aqui, e o hashtag o Nélio tava lá, isso é verdade. E é um ato que, de fato, você vive no seu dia a dia, né? Porque todo dia você se amando, você amando o próximo, você amando o todo. Então é um ato, de fato, de entrega de vulnerabilidade. E um segundo que eu queria trazer, e entrando também um pouco do mundo assim mais de trabalho profissional, não que é separado do pessoal, hoje eu trabalho com impacto social, né? Eu sou cofundador do IBOJA, uma empresa que já tem 2 anos, com foco em acelerar carreiras de lideranças negras, e eu sou um homem branco. Esse último final de semana a gente fez nosso primeiro off-site lá em São Paulo com todo o time do IBO. A empresa está crescendo, isso é muito legal. A empresa toda formada hoje por pessoas que já passaram por algum programa do IBO, isso também é super interessante, mas foi o primeiro encontro que a gente trouxe. E um dos debates que a gente teve muito por que o André faz parte disso aqui? Por que um homem branco ele se vê no papel de ser um aliado
para que a gente consiga tocar em uma pauta que não é uma pauta sentido na pele do André, que é uma pauta racial. E isso é vulnerabilidade. Eu chegar e eu trouxe isso para eles. Falei, gente, eu tô aqui para aprender junto com vocês. Eu tô aqui para sentir de forma distante, não tô sentindo no meu corpo, no meu dia a dia, mas eu tô aqui, acima de tudo, para poder transformar o que a gente vem vivendo de forma estrutural no Brasil até 2022, chegando a 2023. Não é que o André ele vai fazer uma reparação histórica, muito pelo contrário, isso seria extremamente egocêntrico falar, inclusive. Mas ser um aliado numa causa que é uma causa criada por a gente. Nós, homens brancos, patriarcais, que temos um pensamento extremamente machista, não estou me rotulando com todos esses critérios, mas sim faz parte da estrutura, inclusive, de construção de sociedade, que a gente precisa mudar. E se essa mudança ela não vem com a gente dentro de um coletivo, cara, vai ser muito louco. Vai ser muito louco, porque a gente já está chegando em tempos de que não dá mais para pautar o racismo de forma que você se cale, inclusive. Que você não fale, que você não divulgue, que você não prenda, que você não... Enfim, a gente precisa realmente falar isso. E isso é um ato de... Quando eu olho para trás e olho para o hoje, para mim é um puta ato de vulnerabilidade. É você se colocar num papel de fato de falar... Eu tô aqui para aprender junto com vocês, eu tô aqui para errar junto com vocês, mas acima de tudo para a gente tentar transformar o que a gente de fato quer e acredita como uma sociedade, como um coletivo. Então trago esses dois exemplos, que são exemplos muito do meu dia a dia, muito próximo. E eu vou fazer a virada para o próximo ponto que eu vou jogar para o Edu, só antes de fazer a virada do CTA, para as redes sociais de cada um. Tá ouvindo, já tá gostando, já aguçou a ideia, já conseguiu se ver em alguma cena, em algum exemplo de vulnerabilidade baseado no que a gente já entregou até aqui? Ok, saiba que tem muito mais nas redes sociais de cada um. Saiba que eu falo que aqui é a ponta do iceberg do que cada um pode entregar para você nessa mídia digital, que é o podcast. A gente aprofunda conversas, mas certeza que se você acompanhar cada um por aqui, você vai encontrar muito mais sobre cada um. Então, Duzão, já pega teu arroba, traz teu arroba pra galera, como é que o pessoal te acha fora daqui? Pessoal, me encontrem nas redes sociais como Eduardo Valadares, lá no LinkedIn, Valadares com 2 L's. E olha que interessante, Nélio, Amanda, André, eu acho isso sensacional. Eu criei uma empresa, uma proposta que se chama EduVLLD. Então, meu arrobinha é EduVLLD, que é o meu nome, Eduardo Valadares, mas aí eu peguei, articulei com a minha experiência de vida e minha jornada é muito walking the talk. Ela é bastante a vulnerabilidade na veia, então a minha empresa é Educação e Vulnerabilidade. Então me encontrem nas redes sociais como EduVLLD, que é o nome da minha empresa, Educação e Vulnerabilidade. Que legal! Cara, é muito foda isso, né? Eu não tinha percebido. É muito criativo. Edu de Educação e VLLD de Vulnerabilidade de Valade. Caraca, Edu, você nasceu pra isso, Tem VLLD em vulnerabilidade, entendeu? Sim, tem. sim. Então, meu arroba é EduVLLD. Que massa! Boa. Andrezão, teu arroba, como é que a galera te acha? Fala aí. Boa, maravilha. Pode procurar em qualquer rede também, @André P. Lopes S. E aproveita e segue também o IBO, porque se você não seguir, eu vou ver. @IBOBR. Eita, se você não seguiu, eu vou ver. Então segue o IBO e segue o André. Amanda, seu arroba, como é que a galera te acha? Olha, gente, eu acho que vocês deviam seguir eles mesmos, viu? Porque eu sigo e tem muita coisa legal. Mas o meu é Graciano Amanda, eu acho que em qualquer rede social vocês acham, não quer dizer que estou produzindo conteúdo. Mas produção de conteúdo, de fato, vocês acham tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E tem muita coisa lá. Minha cabeça, ela existe. Meu jeito de pensar é um jeito de compartilhar. Então, entrem lá, espero que vocês possam gostar bastante. Mas aqui isso também contribui, né? Vai lá, Selma, vamos pensar em voz alta, porque é assim que as coisas se espalham. Gostei disso. Meu jeito de pensar, meu jeito de compartilhar. De verdade, quem conhece a Amanda sabe que o conteúdo tem dia que eu não dela... durmo. O conteúdo dela é o jeito que ela pensa de fato, que ela expõe isso. Legal. E a Amanda, eu acredito que tem 3 Amandas. Na verdade, ela tem 2 clones que ela não fala pra gente, porque ela está em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu não sei como isso é possível. Mas, enfim. E @Insider Podcast também no LinkedIn, Instagram, enfim. E @Nélio Xavier vai estar aqui na descrição. Se você arrastar agora o player pra cima, você vai ver o nome de cada um.
E é um link, tá indexado. Clicando no nome, você vai ser redirecionado direto lá para a rede social deles para se conectar. E claro, já deixa as suas 5 estrelas. Não 4, não 3, não 2, 5 estrelas. Se você tá gostando desse papo, tá acreditando que soma pra você, pra tua jornada, cara, deixa 5 estrelas, é um baita sinal de avaliação. É uma retribuição, né? A gente não cobra, a gente tá entregando isso aqui de graça. Então, tua retribuição, deixa 5 estrelas aí no Spotify, no Apple Podcasts, porque é importante demais pra gente. Agora sim, voltando pra cá pro ponto da pauta. Edu, o exemplo que você deu do Scooby lá em Nazaré, ele guiou muito os outros exemplos agora. Só que o André lembrou aqui dos riscos, a Amanda também falou lá que é 30 metros de altura, é um negócio gigante, é risco de morte. Cara, como lida com o sentimento de frustração quando dá errado? Porque pode dar errado. Pode dar errado. E aí, como lida com o deu errado? Excelente, né, Hélio? Eu penso que na hora que você começou a minha primeira fala aqui, né, o que eu pensava e defini de vulnerabilidade, mas você também perguntou para o André e para a Amanda sobre se já me senti vulnerável, se eu lembrava de uma situação de vulnerabilidade. Então eu vou responder agora essa sua pergunta com a outra colocação. Nélio, Amanda, André, eu comecei minha trajetória profissional, isso é muito importante ser colocado, principalmente num episódio como esse. A gente tem uma tendência, né, de a gente se definir muito com essa questão de o que eu faço, mas primeiro quem eu sou. O livro A Coragem de Ser Imperfeito, a Brené Brown bate muito nessa tecla, que é um livro que bate na tecla do autoconhecimento, do olhar para dentro. Quem é você? Na minha trajetória profissional, pessoal, eu comecei sendo professor. Mas olha que interessante, a minha vivência com a vulnerabilidade, ela começa no instante em que eu tomei a primeira coragem na minha vida de assumir para os meus pais que eu não ia fazer uma carreira profissional que, a princípio, eu mesmo tinha escolhido. Eu fui educado de uma forma muito impositiva, um pouco até violenta, do ponto de vista imposição. Minha mãe e meu pai me criaram num ambiente muito conservador e isso fez com que eu acabasse sendo muito comparado à minha irmã. Eu tenho uma irmã 5 anos mais velha que eu, somos nós dois, eu sou o filho caçulo que veio depois. Isso é importante, porque isso trouxe uma espécie de comparação. A minha irmã é pianista, a minha irmã ela trabalha com música, ela é musicista, ela é professora de educação musical e pianista profissional há 45 anos, praticamente a idade que eu tenho, ela tem 50, e a minha irmã, ela acabou sendo colocada assim como a referência, né? A filha que veio primeiro. Minha mãe quis que ela estudasse piano, ela foi estudar piano, deu certo. No que eu cheguei, minha mãe quis repetir esse processo. Você vai estudar música, mas ninguém me perguntou se eu queria. Então lá fui eu estudar piano, desisti. Flauta, não queria. Depois ela me colocou para estudar violino. E eu falei, mas eu não quero. Ela disse, mas você vai estudar violino. E eu estudei, me apresentei, toquei na igreja. Eu penso, inclusive, pessoal, que a minha experiência com vulnerabilidade começou muito nessas situações. Com 9 aninhos, eu já aparecia diante de um público de uma igreja tocando instrumento musical. Com 13 anos de idade, eu fiz um sermão, eu fui evangélico. Hoje eu não sigo uma religião específica, mas eu fui evangélico até os meus 19, 20 anos. Com 13, eu fiz um sermão dentro de uma igreja. E aí, para responder a sua pergunta, o que aconteceu comigo? Eu acabei escolhendo a carreira de medicina com 16 para 17 anos, porque bateu dentro de mim a necessidade de vou falar para minha mãe e para o meu pai que eu sou foda, eu sou sinistro, que nem a minha irmã é vista e colocada. Eu já tinha repetido de ano no colégio, eu repeti o primeiro ano do ensino médio. E aí eu tinha muito essa vergonha de ser o patinho feio da família, sabe? Então a vulnerabilidade ela começou na minha vida muito pela experiência pessoal. Aí eu me tornei professor porque quando eu disse que eu queria fazer medicina, eu fui estudar num cursinho pré-vestibular e eu vi muitas professoras e professores dando aula muito bem e falei assim, não é medicina a minha parada. É isso aí que esse professor tá na frente da turma fazendo. Aí eu me descobri, uma voz conversou comigo e falou, Eduardo, você não tem veia e aptidão e vocação para o que a carreira de medicina pede. Você precisa ser comunicador.
professor. Vai dar aula, Eduardo. E aí eu me tornei professor, pessoal. E aí acho que é uma boa resposta, Nélio, da sua pergunta, lidar com a frustração, lidar com o erro, lidar com a vergonha, lidar com os episódios errados, é você preparar um conteúdo, uma aula para você ensinar jovens. Eu lidei muito com o público de ensino médio, eu lidei muito com um público que estava ali no limiar de tensão, de estresse, que é a época de fazer vestibular. A minha experiência profissional começou em sala de aula sendo professor de cursinho para vestibular. Então eu passei 16 anos da minha trajetória profissional sendo professor de escola, de cursinho, dando aula às 7 horas da manhã sobre crase, sobre oração subordinada, classificação do sujeito, sobre a diferença entre romantismo e modernismo, sobre dissertação para o Enem. Essa é a minha experiência profissional. E aí, Nélio, André, Amanda, muitas vezes eu dei aula e minha aula não foi boa. E muitas vezes eu entrei numa turma que tinha 100, 120, 150 alunos com a possibilidade de alunas e alunos levantarem e saírem da turma que eles podiam assistir a aula com outro professor. Na época do cursinho tinha essa possibilidade lá. Não gostei da aula desse professor, dessa professora, eu vou assistir com o outro na turma da tarde, na turma da noite. Então, isso é uma grande situação de vulnerabilidade. Então, eu fui muito treinado no ambiente profissional a essa situação. Será que a turma vai gostar dessa minha aula nessa semana? Será que essa semana, essa minha historinha que eu vou contar para prender a atenção delas, vai fazer sentido? Então, assim, acho que respondendo aquela sua colocação lá atrás sobre lidar com a vulnerabilidade, eu fui treinando muito isso. Depois eu me tornei gestor de pessoas, trabalhei muito com a área de RH, ainda sendo professor, educador, mas eu também fui gestor de pessoas. E aí eu lidei com muitas outras situações de pensar em um projeto e ele não dar certo, liderar pessoas e não estar utilizando as melhores estratégias para liderar pessoas. Ninguém treina alguém para ser líder de pessoas. Alguém vira para você e fala assim, esse cara ou essa mulher, essa pessoa, essa gestora tem uma grande experiência de vida. Ela vai ser uma boa gestora, mas quase não se treina alguém para ser líder, para ser gestor. A gente vai aprendendo muito na prática. Mas para lidar com o erro, com a frustração, eu penso hoje em dia, com 44 para 45 anos, acho que é muito importante pontuar isso, Nélio, Amanda, André, maturidade. É a troca, é o diálogo, é o exercício da escuta. Eu admito que hoje nesse momento eu não estou professor, né? Eu deixei a carreira da sala de aula presencial, virtual, há pouco tempo. Eu hoje estou criando conteúdo, hoje eu sou criador de uma autoria pedagógica, eu estou empreendendo dentro dessa proposta, mas eu penso que a melhor maneira de você lidar é você reconhecer tua trajetória, tua experiência, abrir-se ao novo e virar para as pessoas e falarem, toma um café comigo e me ajuda nesse projeto aqui, porque eu não sei tocar isso sozinho. Poxa, eu estou me frustrando nos últimos meses, últimos anos, com essa trajetória que eu estou seguindo. Você que já está há mais tempo nessa área, manda uma mensagem nas redes sociais para alguém. Você poderia trocar um cafezinho comigo aqui virtual, só para você me ajudar nesses bullet points aqui? Eu também posso te oferecer isso de retorno. Se você me ajudar nisso, eu posso te ajudar nesse outro aspecto. Você me ajudaria aqui me ouvindo, pelo menos? Eu acho que lidar com essa situação, às vezes, vista como negativa, é primeiro quebrar esse paradigma, essa mística de que a gente vive muito enclausurado no nosso mundinho. Quando a gente se abre e a gente troca com o outro, e acho que o mundo do empreendedorismo é um mundo muito propício a isso, né? Por isso que estar em eventos é importante, marcar um cafezinho é importante, conhecer novas pessoas é importante. Não é gastar, vamos aprender a usar as palavras, é investir bem o seu tempo estudando nas redes sociais. Redes sociais são um excelente mecanismo de aprendizado. Deixa eu investir aqui 40 minutos de manhã, mais meia hora à tarde, mais uma hora à noite, olhando aqui os conteúdos da Amanda. O que a Amanda pode me ensinar nessa semana? Puxa, vi um post bacana do André, eu vou salvar para estudar no tempo certo. Reserva o seu tempinho certo, mas estuda o post daquela pessoa, o artigo daquele fulano, pega o livro, o e-book daquela fulana, dá uma dissecada naquele material. Acho que isso nos ajuda a lidar com certas situações, sim, Nélio, quando a gente investe no olhar para dentro, fazendo conexões. Vou parar agora. Essa acho que é a minha finalização da resposta. Fazendo conexão. A gente tem muito receio, medo
perigo de fazer conexão com as pessoas, de se abrir ao novo. Como você estava dizendo na fala anterior, caraca, eu não sei. Estou aqui nessa mentoria, mas não sabia que ia pintar essa pergunta. Eu, em sala de aula, passei muito por essa situação. E admitir um professor para jovens adolescentes que você não sabe... Como assim, professor? Você era a única fonte de esperança aqui nessa sala, mas acho que quando você abre o jogo, quando você cria uma conexão... E eu recebi muitos feedbacks ao longo da minha trajetória, pessoal, nesse sentido. Edu, eu gosto de você porque você é um cara que nem a gente. Acho que isso é legal. Reconhecer também o seu ponto positivo. Como assim eu sou que nem a gente, eu sou que nem vocês? Ah, porque você é bacana. Você é pé no chão. Você abre o jogo quando você não sabe. Eu acho que isso cria... Estou fazendo esse gesto aqui com as mãos de propósito, juntando mais as outras. Você cria identificação. Você cria, então, né, esse clima de conexão. Acho que é por aí. Cara, eu posso tocar aqui, Nélio, porque, inclusive, já vou deixar uma sugestão aqui para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. A Amanda e o Edu, com regularidade, eles fazem artigos no LinkedIn. Então, aproveita. Ali é um puta material que vai tirar muitos insights, que você vai conseguir ter uma visão... Talvez uma visão mais próxima do Edu e da Amanda, mas também muito próxima a você também, do que eles pensam a respeito de determinados assuntos. Então vai lá, curte, dá uma futucada, faz isso que o Edu trouxe, que é de fato você tirar o seu tempo para se aproveitar das redes de forma estratégica para o seu conhecimento e amadurecimento. Cara, eu estava ouvindo o Edu aqui, tem uma coisa que eu faço muito hoje em dia, não estou dizendo que é certo ou errado, mas... me auxilia muito nesse processo de identificar as minhas frustrações e, acima de tudo, ressignificar elas. Boa. Empreender não é fácil, né? A gente está falando com 4 empreendedores aqui e com uma gama enorme de pessoas que estão nos escutando agora, que também empreende e vai batalhando nessa loucura da vida, que não é fácil nem um pouco empreender no Brasil. Uma coisa que eu tento fazer com tanta regularidade hoje em dia e ao longo desses últimos 3 anos empreendendo de forma extremamente ativa, me fez olhar para que isso de fato faz sentido para mim, que é eu me afastar do problema. Quando eu entro e mergulho no problema, eu vivencio o problema, eu sinto que eu não consigo criar soluções criativas de talvez me distanciar deles, minimizar eles ou até eliminar eles da minha frente. Então, o que eu faço? E talvez pode ser uma dica que, se fizer sentido para você joga adiante. Eu saio do problema. É como se a mente do André saísse do André e falasse: opa, André, calma lá. O que está passando por isso aqui? Por que você não está conseguindo tocar esse projeto? Por que você não está conseguindo resolver esse problema? Por que você não está conseguindo lidar com essa situação? Qual é o contexto? Para quem que você está abordando? Então, acho que esse é um posicionamento prévio, e aí eu linko muito com o que o Edu trouxe na sequência, que é: pede ajuda, se conecta, troca. E não estou falando de você pedir ajuda só para um especialista. Por exemplo, sabe uma pessoa que me ajuda constantemente a empreender? A Marília, minha esposa. Eu troco muito com ela e ela não tem nada a ver com comunicação, ela não tem nada a ver com um trabalho de impacto social, ela é bailarina, ela tem uma loja de roupa, mas ela é uma pessoa que ela fala assim: cara, pensa por esse lado, então André, talvez toca desse jeito, então o que você está pensando? Só a pessoa trazer o que você está pensando e você começar a formular novos pensamentos a partir de uma pergunta aberta, cara, isso vai te trazer um mar de possibilidades, e um mar que talvez seja, inclusive, de Nazaré, que vai ser extremamente sinuoso, e você vai precisar surfar essa onda. Mas eu, ao longo desses anos, eu vim fazendo isso, né, Leon? Assim, a forma que eu me lido muito com a frustração é tentar, de antemão, quando possível, nem sempre dá, a gente sabe, e às vezes é bom também você ter um tempo de espaço para você estar mergulhando nessa frustração, né? É importante como um amadurecimento próprio, mas é me distanciar dele, pensar de uma outra forma e logo na sequência trocar com pessoas que vão de fato me auxiliar e trazer talvez vários insights e vários posicionamentos e direcionamentos e guias para que eu consiga me soltar dali, me desvencilhar e continuar caminhando, porque a jornada ela é essa, né? Ela não para, ela é contínua e ela é viva. Eu queria ouvir da Amanda, como é que a Amanda lida com as frustrações? Porque ela deve ter uma cacetada, trabalhar com investimento é uma loucura, né?
Né, gente? Esse negócio de empreender aí é uma loucura. Na verdade, só dá errado. É que a gente não conta, assim. Eu fico Essa é a brincando aqui, realidade. tipo, na verdade, dá errado mesmo, dá muito mais errado do que certo, é que a gente não Exato. conta, né? As casos, a gente só conta os casos de sucesso, assim, sei lá, não sei. Ó, eu tendo a achar que isso é uma visão muito eurocentrada da vida, mas esse não é o papo de hoje. É... eu acho que a gente foi muito bem colonizado. Mas, indo aqui pro lado da vulnerabilidade, pra mim, a gente tem essa percepção, assim, a gente foi criado meio no mundo da Alice, que as coisas vão dar certo, etc. E na verdade as coisas dão muito mais errado do que certo, assim. E aprender a ressignificar eu acho que é importante, porque tudo vai dar errado. Nada vai de acordo com o planejamento, né? E aí eu convivo muito com executivos e empreendedores, e aí eu brinco que o exercício de planejar, ele é pelo exercício, assim, pela nossa capacidade de adaptar aos cenários. Porque nada do que é planejado acontece de acordo com o planejado. Tipo, 200% de tudo que a gente planeja vai sair muito diferente, né? Então, conseguir se adaptar, eu acho que é uma das ferramentas importantes ali para lidar com a frustração. Enfim, e entender que são ciclos, as coisas dão certo e errado, a gente conseguir celebrar, etc. Mas para mim tem uma coisa, eu tava vendo de um amigo, porque nessa viagem foi legal que eu encontrei com um tanto de gente, né, recentemente. E aí tem uma foto de um amigo meu com o neto do Mandela, que eu também conheci há um tempo atrás. E aí ele postou uma frase que para mim ela é importante, assim, né? Que é uma frase do Mandela que fala assim, que não tem paixão que é encontrada na vida jogando pequeno. Então, quem contenta com uma vida pequena, não é capaz de viver, assim, que é um pouco desse jogo, né? Se você se contentar só com um tiquinho, tá bom, você controlou o mundo, o ambiente, vai viver aquela coisa ali morna. Mas, de fato, se jogar nos desafios de criar uma coisa nova, de reinventar, de, enfim, lutar contra um status quo que tá errado e que a gente precisa se reinventar, mesmo fazendo parte do problema, mas não sendo quem inventou o problema, tipo IBO, ou igual o Eduardo aqui, que, putz, vou reinventar a educação, que é um negócio que há 1000 anos é igual, né? Putz, sempre foi assim, é o mundo de Gabriela, né? Sempre foi assim, tá todo mundo educado assim, por que que você quer mudar isso agora? Se propor fazer um papo sobre LinkedIn que ninguém gostava até um tempo atrás, né? É uma pura loucura. Mas, de fato, viver, né, e colocar esse temperinho requer coragem, assim. A vida só é mais legal desse jeito. Mas tem que lidar com frustrações. E eu acho que tem uma coisa legal, que a Brené Brown também fala muito disso, né? O outro livro dela, do Atlas, é maravilhoso. Tem que ser traduzido logo, porque aquilo lá é um mapa, assim. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, que o ato de se auto-observar também é importante. Acho que tem uma coisa da gente fugir do problema, que não é para observar ele de fora, igual o André falou, mas, tipo, a gente com recorrência... Sabe aquele filme Clique? Que o cara, na hora que tem um BO, vai lá e acelera, vai lá e acelera, e aí no final do dia ele não viveu nada? A gente tem que ter um hábito de se auto-observar, porque aí também a gente. É uma maquininha de repetir, né? A gente consegue prever e melhorar ali comportamentos, antever reações, etc. Mas você precisa sentar e se auto-observar, assim, o que está acontecendo, como que está acontecendo. Putz, essa daqui é a Amanda de agora, eu estou me reencontrando, sei lá, num desafio, num problema que eu já vivi antes. Porque se você já viveu antes, você sabe como resolver, né? E isso é ser vulnerável. Eu acho que a pessoa mais difícil da gente conversar e dialogar é a gente. E poucas pessoas fazem esse exercício. Assim, ir pra terapia é maneiro. Mas se você não quiser fazer isso, só esse papo de você ter um papo com você, ter um diário, sei lá, um exercício de olhar pra vida, assim. O que foi legal? O que você fez em 2022? Todos os meses, você sabe se janeiro foi um mês melhor que fevereiro? E se novembro resolveu tudo? E dezembro, o que é, sabe? Que vida é essa? Eu acho que quem olha pra isso lida melhor com as frustrações, etc. E, gente, frustração é chato mesmo. Vai chorar, vai berrar, vai querer matar alguém, gastar o réu primário. Normal, todas as pessoas são assim. Inclusive eu que falo Gastar aqui o réu tranquilo, primário. ninguém acha que eu sou estressada. Ô, Amanda, Ninguém acha que eu sou estressada. Eu, às vezes, me estresso. Isso acontece com todo mundo. Gente, Amanda, gastar o réu primário às vezes acontece. Mas eu acho que, enfim, é essa miscelânea, assim. Tem que se auto-observar para lidar melhor. Amanda, deixa eu compartilhar um negócio aqui com você rapidinho. Nélia, eu vou pegar um gancho aqui do que a Amanda trouxe, só para complementar uma parada aqui. Eu faço isso, Amanda, e eu faço isso a partir das leituras que eu fui fazendo da Brené Brown. Eu já li todos os livros da Brené Brown.
aquilo que o Nélio brincou lá no início é uma grande verdade. Nélio, eu preciso fazer esse comentário, mas é uma das grandes conquistas e orgulho da minha vida. Eu já assisti ao vivo a Brené Brown 2 vezes, 2017 e 2019, lá nos Estados Unidos, em Austin, no Texas, no evento South by Southwest. Ela falou em 2017, na parte do Education, e em 2019 ela falou na abertura do Interactive, e eu estava assistindo. E em 2019 ela foi mais especial, estava assim, na segunda fileira, então ela estava uns 50 metros assim. Bom, mas o meu ponto, Amanda, que eu queria trazer é assim, de tanta abordagem que eu já fiz com os estudos da Brené Brown, eu fui colocando muitas experiências na minha vida. Sabe o que eu faço? Tem um horário na minha agenda bloqueado, que é sexta-feira, 18 horas. Claro que quando surge um evento, uma reunião, eu trago para antes, eu jogo para depois, mas toda sexta-feira, 18 horas, eu bloqueio a minha agenda para fazer uma reflexão. Eu faço esse exercício aqui mesmo, eu ponho um fonezinho de ouvido, ponho uma música instrumental e olho para minha agenda. O que deu certo nessa semana? O que não funcionou? Caraca, essa reunião aqui eu coloquei no horário errado. Essa reunião aqui eu gastei mais tempo que precisava. Essa reunião aqui foi ótima demais, ela funcionou muito bem. Por quê? Porque eu me preparei antes. Essa aqui deu errado porque eu não me preparei tão bem. Então eu vou melhorar. Tá, beleza, vou ajustar isso aqui. Posso fazer isso hoje? Consigo fazer isso hoje? Não, vou então botar segunda-feira aqui, horário para melhorar como se faz um briefing de uma reunião. E eu vou ajustando e melhorando a cada semana, sabe? E eu também faço isso no último fim do mês, no último dia de cada mês. Então eu olho para outubro, eu olho para setembro, eu olho para agosto. O que eu mandei bem nessas situações? Mas eu quero aproveitar mesmo o gancho que você trouxe, Nélio, vou entregar a palavra com essa colocação, porque a Amanda ela fez uma abertura aí de um tópico sobre a coisa da terapia. E no livro A Coragem para Ser Imperfeito, da Brené Brown, logo na introdução, a Brené Brown ela traz um capítulo assim, introdução, Minhas Aventuras na Arena da Vida. Aí tem um dado momento que ela fala assim, no meu livro A Arte da Imperfeição, que é o livro anterior a esse, ela definiu os 10 sinais da vida abundante de uma pessoa plena. Então a Amanda levantou a bola dessa coisa de a gente se olhar, da terapia, de a gente se conversar com a gente mesmo. E ela bota assim, o que são os 10 sinais de uma pessoa plena? Eu vou colocar aqui rapidamente. Uma pessoa plena é aquela pessoa que cultiva a autenticidade. Ou seja, ela se liberta do que os outros pensam. Caraca, ela podia ter parado aqui, porque como isso é difícil. Cultivar a autenticidade, assumir quem é você, o estilo de roupa que você quer usar, o estilo de cabelo que você quer ter, a forma como você quer se comunicar, a maneira como você quer escrever, como você quer abordar os outros escrevendo uma mensagem. Você cultiva a autocompaixão e se liberta do perfeccionismo. Autocompaixão é um pouco disso que a Amanda estava trazendo. É quando você se olha e fala, caramba, acho que eu preciso melhorar nesse aspecto, acho que eu estou sendo grosseira com as pessoas, mas eu também preciso assumir um pouco mais a minha naturalidade. É quando você se liberta do perfeccionismo. É quando você cultiva um espírito flexível, você se liberta da monotonia e da impotência. É quando você cultiva gratidão e alegria e você se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Quinto, é quando você cultiva a intuição e fé e se liberta da necessidade de certezas. Se liberta da necessidade de certezas. Sexto, quando você cultiva a criatividade e se liberta da comparação. Eu passei por isso, Nélio, eu passei por isso, André, eu passei por isso, Amanda, na minha vida pessoal, quando você se liberta da comparação. Quando você cultiva o lazer e o descanso, você se liberta da exaustão como símbolo de status e de produtividade, como fator de autoestima. Quando você cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. Quando você cultiva tarefas relevantes e se liberta de dúvidas e suposições. Quando você cultiva risadas, música e dança e se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Está escrito entre aspas assim no livro. Estar sempre no controle. Eu vou entregar a palavra, Nélio, dizendo que acho que essa colocação que a Amanda levantou, você estar sempre no controle não é ser vulnerável. Então, quando a gente se liberta disso, você que está ouvindo esse episódio é mãe, e é pai, e é professora, que é líder de um setor, que é gestor, que é gestora, que é empreendedor. Essa questão de querer estar sempre no controle. E é por isso que eu tenho batido ultimamente muito na expressão liderar pelo exemplo.
Gosto, mas não concordo 100% com ela. Mas se quiserem, depois mais pra frente do episódio a gente fala sobre isso. Olha só, Duzão, eu vou pedir pra você repetir o da comparação. Vou lá. É o 6º. Uma pessoa plena em quem cultiva a criatividade e se liberta da comparação. Legal. Ó, a lista vem com cultiva no começo, né? E aí já dá uma ideia de plantar, visitar, revisitar e praticar. Tudo que a gente está falando aqui, né? Claro, guardada a realidade de cada um, não é que é feito uma vez. Ela fala também muito no livro sobre resiliência, frustração. Você não tem uma frustração. A Amanda falou, gente, a vida do empreendedor é só dar errado. Assim, quando dá certo é o ponto fora da curva, sabe? Então é repetição. E aí eu vou me abrir aqui de novo. Já me abro muito essas pautas de saúde mental e emoção. Me abro demais aqui no podcast. Esse ponto da comparação que você falou, eu pedi para você repetir, Edu, porque eu vejo que é o meu grande vilão nesse lidar com a frustração. Até para virar o ponto da pauta, ela fala de escassez como... Escassez é uma das, senão a grande antagonista, a vulnerabilidade, né? E aí ela delimita lá a escassez. Tem a vergonha, a comparação e a desmotivação. Eu nem me vejo tanto na desmotivação ou na vergonha, mas na comparação, eu acredito que reside a minha ideia de não ser suficiente para algumas coisas. Cara, e eu confesso que eu tô aprendendo ainda a lidar com isso. Por isso que eu pedi para você repetir. Cultivar a criatividade. Ah, você não é criativo? Não, até acho que eu sou criativo, sim. Mas eu tenho que me pegar quando eu tô me comparando, não ficar revisitando isso. Não, sai daqui, volta, Nelly. Aí faz o que o Edu e a Amanda acabaram de falar também. Registra o que você já está conseguindo fazer. Registra a gratidão. Eu tenho o hábito lá de registrar três motivos pelo qual eu sou grato no meu dia. Estou no dia 1400 e não sei quanto. Estou quase 4 anos fazendo isso. Tem coisa pra cacete que eu já registrei lá. O journaling, eu já falei aqui do journaling. Enfim. E aí eu quero trazer isso para fazer a virada da pauta citando Mira Noronha, aqui no episódio 230 do Insider, que a gente falou sobre como contratar, reter e demitir pessoas. A Mira, um abraço pra você, Mira, ela ouve o podcast. Ela é head de recrutamento global lá da Vale, ela é responsável por colocar 9.000 pessoas pra dentro da Vale no mundo inteiro. E ela falou que criou uma ação de, nas suas reuniões, abrir dizendo como ela se sente. E eu vi, ou eu faço a conexão para cá agora, como trazendo para a prática o que a Brené escreve também nos livros dela. Pensando nesse ambiente corporativo que nós 4 aqui estamos imersos, esse ambiente de trabalho e empreendedor e mundo de investimento em educação, como traduzir esses pontos da vulnerabilidade pro dia a dia do trabalho, sabe? E passando pros outros que estão ali na hora laboral com você. Vou jogar pra ti, Duzão, e aí Amanda e André pegam a thread. Gostei muito desse levantamento que você trouxe, porque eu acho que quando eu finalizei esse comentário lendo os 10 itens aqui do livro da Brené, eu soltei a expressão liderar pelo exemplo. Eu, quando tive a minha experiência inicial de gestão de pessoas, foi em 2011, faz um tempinho. Primeira experiência, Amanda, André, Nelly, pessoal que está nos ouvindo, me colocaram para liderar um setor de 250 pessoas. E assim, o que eu tinha que fazer? Contratar, gerenciar, desligar pessoas, treinar, desenvolver essas pessoas, mas assim, eu era professor até então. Eu era professor de crase, de romantismo, de fazer redação. Como é que eu agora faço uma entrevista, né? Então, eu cresci muito. Vou abrir também o coração. E, Nélio, gostei muito da sua... abrir o coração aqui, né? Aí você brincou assim, esses assuntos, quando eu falo de saúde mental, quando eu falo de emoção, eu me abro bastante. Adorei essa sua colocação. Hoje em dia, eu batizei uma expressão, eu falo muito nas minhas palestras assim, aspas, quando eu me vulnerabilizo, eu mostro a minha humanidade. Quando eu me vulnerabilizo, eu mostro a minha humanidade, fecha aspas. Eu vou agora me vulnerabilizar também para mostrar a minha humanidade. Eu não sabia ser líder.
E aí, pessoal, olha só o gancho que eu vou responder a sua pergunta, né? A minha criação foi sempre na estrutura da comparação. E também, eu perdi os meus pais cedo. Né? Eu tinha 24 anos quando meu pai faleceu e 27 quando minha mãe morreu. Estava justamente numa fase de estruturar... Eu estava justamente numa fase de estruturar minha personalidade. E eu entrei na sala de aula para ser professor. E aí pega o gancho. 2002, meu pai faleceu. 2005, minha mãe faleceu. 2011, eu me torno líder. Eu já era professor. Como é que eu me estruturei? Eu achava que líder era aquela pessoa indestrutível. Eu achava que líder era aquela pessoa que sempre tinha que dar o famoso exemplo. Então tem que ser forte, tem que ser guerreiro. Até que eu casei, em 2012. Quando eu casei, eu adorei quando o André trouxe o exemplo da sua esposa. A minha esposa se chama Mariana. A Mariana é muito sensível. E ela percebeu. Eduardo, eu já reparei que você é um cara extrovertido, brincalhão, se dá bem com muita gente, mas você quase não chora. E quando chora, você chora sempre em casa e sozinho. Eu não te vejo chorar. Você chora no banho, você chora no quarto. Quando eu te pergunto, tava chorando? Você, não tava não. E você tava. Por quê? E aí, depois de várias conversas com a pessoa mais íntima com quem eu convivo, eu fui percebendo que eu tinha, de fato, uma trava. A trava em eu preciso ser líder. Eu preciso ser dono da minha vida que já perdi pai e mãe. Eu preciso ter essa autonomia, essa coragem, essa independência. Eu não posso me mostrar fraco. Volta para a tagzinha liderar pelo exemplo. Eu vejo que essa tag nos traz muita opressão. Parece que o pai, a mãe... Eu não sou pai ainda, mas quero ser. Eu já fui professor, então essa coisa do líder, de área, de setor, não pode errar, não pode não ter a resposta. Então eu acho que a melhor maneira é você descer do salto, criar conexão com as pessoas lideradas, admitir que você é líder sim, não estou me ausentando da responsabilidade, mas que a gente vai construir juntos, juntas, um processo, um projeto. Defina as regras do jogo, tem que ter disciplina, tem que ter regra, tem que ter comando. Mas é um comando de diálogo, de troca, de jogar, inclusive, para as pessoas que estão perto de você e falar: vamos fazer reuniões querendo construir juntos? As minhas ideias são essas aqui. Quais são as de vocês? Como é que a gente pode chegar, então, aqui num acordo sobre essas ideias? Que eu acho que é um comando mais colaborativo do que o famoso top-down. Eu decidi as regras do jogo, são essas aqui, pronto, acabou. Então, até numa analogia com sala de aula, e eu trago muito essa percepção hoje, Amanda, André, Nélio, a minha experiência foi muito profissional da sala de aula, mas eu já estou no ambiente corporativo há um tempo. Sabe o que eu vejo? Muitas semelhanças. A maneira como um líder professor age em sala de aula é muito a forma como um líder, um gestor, uma gestora está agindo hoje no ambiente corporativo. Eu defino as regras e vocês têm que acatar. Né? Tem que chegar no escritório essa hora, né? Porque o chefe mandou. O chefe mandou? Poxa, a gente não pode dialogar, a gente não pode trocar. E é a coisa do liderar pelo exemplo. Não, eu tenho que estar lá porque todo mundo tem que me ver que eu sou a pessoa que chega mais cedo. Mas é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer passar? Será que isso não está se tornando uma obrigação? Será que isso não poderia ser mais dialogado, né, com as pessoas? Então, eu acho que essa coisa do liderar pelo exemplo poderia ser trocada pelo acolher pelo exemplo. Vamos acolher? Vamos trazer assim mais para dentro? Vamos conversar? Claro que tudo que eu estou trazendo aqui pode ser relativizado. Tudo depende do tamanho de uma empresa, de uma liderança, de um setor. Mas eu acredito que a gente podia cortar um pouco. Como a Amanda percebeu, eu sou hoje um cara que eu preferi sair de um sistema para questionar esse sistema. O que eu questiono hoje, pessoal, é a ditadura do sucesso. Então, meu grande papel hoje é quebrar essa ditadura do sucesso em nome de uma aprendizagem do sentir. Nas escolas, nas universidades, nos sistemas de aprendizagem. E sistema de aprendizagem inclui-se empresas, ambientes de trabalho. Isso aqui que a gente está fazendo nessa conversa. Por que a gente não pode colocar mais a aprendizagem do sentir em nome
da ditadura do sucesso, que é passar a qualquer custo, ser aprovado a qualquer custo, ganhar um tapinha nas costas da nossa gestora, do gestor. Mas peraí, você aprendeu mesmo? Você está sentindo mesmo isso? Isso é uma verdade na tua vida ou é só uma imposição que alguém mandou você fazer? Então, acho que esse acolher pelo exemplo está um pouco mais ligado a isso, a sensibilidade. Legal. Amanda, traduzindo aí as ações que eu citei lá na pergunta, agora o que o Edu trouxe de liderança, você lida com empresas de diversos tamanhos, empresas que estão nascendo, que você está ajudando a crescer. Você consegue ver isso sendo traduzido para as empresas? Tudo isso que a gente está falando da Brené, em ações, ou como você vê, ou como você estimula isso? Sim, não, né? Porque eu acho que como tem essa ditadura do sucesso, eu acho que com constância as pessoas voltam para esse ciclo, assim, do talvez parecer do que necessariamente ser, enfim, etc. Esse é um dilema desses tempos. Mas quando eu fico olhando o crescimento de alguns negócios, tem o case da AWS, por exemplo, é um dos que eu mais gosto, porque o Bezos, enfim, ele tem vários problemas, mas ele fez uma coisa muito interessante que vai nessa coisa de se auto-observar, que depois virou um livro, né? Ele fazia uma carta para os investidores no final de todos os anos. E para mim, acho que é um dos poucos empreendedores que foram muito sinceros assim ao longo da trajetória, porque quando eles criam ali esse produto que hoje é computação em nuvem, é uma outra empresa, etc., eles não tinham pretensão de criar uma empresa, era tipo, só preciso resolver o meu problema dentro de casa. E aí eles decidem vender, tipo, né, long short story, assim, sendo bem curto, porque eles viram que outras pessoas também tinham um problema, e esse produto faturou muito. E aí, nessa carta para investidores do ano, isso foi lá em 2006, mais ou menos, eu sei esses números e dados porque eu trabalho diretamente com isso, tá? Por isso que para mim é um case muito bom. Ele escreveu assim, né, nessa carta, e para mim é isso que as empresas deveriam fazer. Ele escreve assim, que eles não têm a menor ideia do que eles fizeram certo, embora o faturamento tenha sido muito parecido com as caixinhas marrons, mas ele tem uma certeza de que a cultura que estava instalada no momento, de focar no que o cliente quer e não de ficar olhando para os concorrentes, era o que tinha feito aquele produto ter tido aquele sucesso financeiro. E que eles iam continuar olhando para isso para criar o produto de fato, que hoje, sei lá, 15 anos depois, é a maior empresa de computação em nuvem de um mercado que não existia há 15 anos atrás. Isso que eu acho que é o mais maluco. E para mim, essa que é a mágica, assim, porque na hora que a gente se compara, principalmente em termos de negócio, você seta uma régua meio baixa, né, assim, e não é que a régua tem que ser alta, é que você seta a régua do outro, então você só anda, você só evolui, você só estuda se o outro também faz. Quando você está setando uma régua do tipo, vou resolver um problema, um status quo, quero entender melhor esse ambiente para eu criar uma solução que resolva, é um outro jeito de medir o sucesso, né? Porque o seu sucesso é o sucesso do cliente, assim, é o quanto que você resolve de fato o problema. É um outro jeito de pensar, inclusive. Que ele não é na barra, tipo, qual que é o salário do mercado? Sei lá, né? Na prática, seu salário devia ser o quanto de valor que você está agregando. E não comparado com o salário do Nelo do André Eduardo, assim, sei lá. A gente é diferente. Não é por cargo. É um jeito diferente de pensar. E aí eu acho que é desafiador, que é o desafio que eu tenho hoje em dia, porque na minha cabeça ela funciona assim. E aí é difícil você passar essa mensagem para as outras pessoas, né? Do tipo, putz, existe um negócio que pode transformar o seu negócio. Tipo, o meu negócio te ajuda a fazer isso. Mas a pessoa precisa entender que isso é importante querer, né? Porque a roda tá girando assim há 30, 40, 50 anos, né? A empresa existe há 100 anos. Por que agora você vai pensar uma cultura diferente e deixar de se comparar? Então tem um exercício, ele é bem desafiador, de fato. E o legal é, quem para de se comparar, cresce. Mas até você romper essa barreira, ela é difícil de ser rompida. Eu fico brincando com os clientes que uma boa parte dos clientes é pensar em voz alta. A gente passa muito tempo pensando em voz alta junto, até que aquela proposta de fato vire um contrato, etc. Porque é isso, né? As pessoas têm que estar confortáveis de surfar a onda de 30 metros. Tá todo mundo surfando a de 3 e achando que tá fazendo o máximo. Mas, putz, é quem surfa de 30 que entra pra história. É isso. Só que você tem que assumir o risco. Olha só, deixa eu só pegar o gancho aqui. Esse que você falou, tem um livro do Bezos, né? As Cartas de Bezos, não é isso? É esse mesmo. As Cartas de Que Bezos. é ele escrevendo para os investidores. E é bem
Putz, é um lado bem vulnerável, assim, porque eu acho meio maluco. Pensa, você tem um tanto de investidor, você virar e falar, não tem a menor ideia do que a gente fez. É muito louco, porque o investidor quer saber o que você fez, né? Ele quer repetir. Citando o João, foi o João Grilo lá no Auto Compadecida. Rapaz, eu não sei, só sei que foi assim. Eu só sei que foi assim. Fez e deu certo, entrando dinheiro. Foi João Grilo. André, a gente passa de Brené Brown a Bisa, João Grilo. Vamos lá, André. Não é facilidade. Traga aí. Atua hoje no IBO, na Creative. A tradução em ações, como a gente vem citando aqui, como é que você enxerga isso no dia a dia corporativo? Cara, é muito potente a gente ouvir fala do Edu e da Amanda desse tema, né? Há 2 anos atrás, a gente estava tirando essa ideia que foi o IBO da cabeça do Ian, coisa que ele fazia de forma muito individual, e a gente toca um negócio para se transformar de fato em uma organização social. E desde o início, a gente tinha como um princípio que não é um princípio tão básico, mas para a gente era um princípio que precisava ser tocado adiante muito pelo fato de todo mundo que cofundou o IBO ter vindo do mundo corporativo de multinacional, que era: o IBO não pode ser o lugar de você executar a tarefa que você não queira executar. Então o IBO não vai ser o espaço de trabalho que aqui você não queira tocar qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de atividade. Não é tanto que uma premissa muito básica para todo mundo que entra no IBO hoje em dia para trabalhar é: como a gente pode, através das suas fortalezas, das suas habilidades, potencializar o negócio. Você tem que trabalhar com aquilo que você gosta, que você ama. Você tem que trazer para fora tudo aquilo que você tem de máxima capacidade, inclusive se testar, que isso é uma coisa que a gente faz muito. E isso vai na contramão do que o mercado tem feito. E aqui eu trago um parênteses muito grande. Isso não quer dizer que a empresa é desorganizada, muito pelo contrário. Como o Valad falou, e eu super concordo, temos rituais, temos processos, temos governança, temos organização, temos tudo montado, porque essa é uma preocupação. Se você quer trabalhar com diversas áreas e diversos projetos, você precisa ter o mínimo de organização. Mas isso o mundo corporativo não tem feito ainda, né? E não estou dizendo que isso é o caminho mais certo, tá? Muito pelo contrário. Eu estou falando de uma empresa que ela é pequena, ela tem um time de 9 pessoas. É diferente, por exemplo, quando eu trabalhei na Ambev, que era a maior empresa de cerveja do mundo. Um quadro de funcionários que é inimaginável. Você não conhece nem o seu par direito, quanto mais todo mundo. Mas a gente começar a trazer alguns certos tipos de mudança, por exemplo, como o Valad falou e a Amanda também, que é você ser aberto à troca. Hoje eu lido diretamente no IBO com toda a área de projetos educacionais, com toda a área de people, com toda a área de treinamento e desenvolvimento, tanto interno quanto externo. Eu tenho uma menina que trabalha comigo hoje, a Juliana Junqueira, que trabalha diretamente comigo na área de pessoas. Ela tem 7 anos trabalhando na área de RH e ela é uma voluntária do IBO. Cara, ela é a melhor pessoa para estruturar uma área de RH do que o André. Então hoje eu chego para ela e falo assim: Ju, essa área ela é totalmente sua. Eu sou uma pessoa que estou abaixo de você dentro dessa área. Eu quero aprender contigo. Vamos trocar. Vamos entender o que você coloca hoje em prática na sua empresa que você consegue colocar em prática no IBO. Ao mesmo tempo, entende qual é a estratégia para onde a gente está remando, para ver se faz sentido. Então, ao invés da gente só, e isso acontece muito, principalmente nas empresas que eu passei, quando você é um líder e você tem uma gama de liderados embaixo, independente de quantidade de pessoas, você só dá o direcionamento. A gente acha que o líder ele só pensa na estratégia e não toca no operacional. Pode ser, mas talvez você tocar e entender o operacional antes mesmo de você se tornar um líder seja tão vantajoso para você trazer um direcionamento mais claro e assertivo para o seu liderado. Mas, acima de tudo, não é dar um direcionamento, gente, é trocar. A gente está falando de pessoas com criatividade, com valores, com cultura, pessoas que têm uma gama de bagagem por trás, um background diferente. Você tem ideia, a gente fez esse levantamento, né?
Dentre as pessoas que trabalham hoje no IBO, a gente tem psicólogo, a gente tem engenheiro mecânico, a gente tem formação em direito, a gente tem advogados, a gente tem escritores. Então, a gente tem uma gama de multidisciplinaridade de áreas que a gente só ganha quando a gente traz elas para dentro do que a gente traz um direcionamento do que a gente quer. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito muito. De novo, não estou dizendo que é certo e errado, mas a gente começa a olhar aquilo que o Valad falou, que é super importante quando a gente está falando de tema de liderança e vulnerabilidade no mundo corporativo ou no empreendedorismo, que é o afeto. É você olhar para a pessoa como uma pessoa e não como um número. É você tirar o valor agregado de cada um e não como uma meta, como um objetivo. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, de você trazer esse tema à tona dentro de um mercado que é um mercado extremamente competitivo, extremamente difícil de remar. É um mercado que eu gosto de dizer que é um covil de leões, né, que você precisa gladiar o tempo inteiro, mas que só faz sentido dessa forma. E eu gosto muito quando você trouxe, né, Leão, aquela mensagem da Mira, né, que eu estava até no dia aqui, sendo um co-host. É muito fundamental quando você se mostra vulnerável quanto liderança. Você abrir uma reunião. E aí eu trago um outro porém, né, que isso ela comentou também, não é só abrir uma reunião com seus liderados, mas sim com seus pares, com seus diretores, de você mostrar o seu sentimento, de você falar sobre aquilo que você pensa, de você falar, cara, hoje eu não tô bem, alguém pode tocar isso aqui no meu lugar, ou então você chegar e falar assim, hoje eu preciso de um dia off. E não ter 30 mil mensagens no WhatsApp dentro do seu dia off, porque aí já não é mais off, né, amigo e amiga? Aí já não é então, mais acho off. que a gente precisa começar a tocar esse assunto de forma também mais estratégica e incisiva. Fala, Amanda, o que você pensa? Sabe uma coisa que eu tava pensando, que essa coisa de liderar, que eu vivi essa experiência esses dias. A gente, tô tirando a consultoria do papel do negócio que não existe no mundo, né? Isso é muito maluco. E aí a gente tá montando o time, e aí a gente, enquanto grupo de sócios, assim, a nossa premissa é contratar um perfil muito diferente do nosso. Aí eu já pensei, ferrou. Assim, muito consciente de que é a melhor coisa, de fato, pra gente conseguir fazer as entregas que a gente definiu. Foi, putz, grila, mas assim, é tão diferente o perfil que a gente precisa, como é que é, né, que eu vou liderar essa pessoa? E falar, olha, gente, senta aqui, me ajuda, eu escrevi isso daqui, vê se isso daqui faz sentido, e na hora de entrevistar também eu preciso de mais cabeça, porque assim, pra mim é tão diferente que automaticamente, mesmo no papel de liderança, entendendo que isso é o melhor, o filtro, né, até passar ali é muito desafiador, né? Porque automaticamente o meu cérebro vai repelir, porque afinal de contas é muito diferente. Eu acho que tem esse exercício. E aí, por isso que os times também são tão pouco diversos. Porque é meio natural a gente querer as pessoas que se parecem com a gente, que é mais fácil de lidar, né? Você entende o perfil, etc. E isso lá na frente a gente atrapalha bastante o resultado das coisas, né? Só para eu acho que tem um pouco desse exercício de querer ser vulnerável, porque liderar gente que é diferente da gente requer um pouco mais de esforço, né? De jogar na arena de fato. E tem uma outra coisa só sobre fazer o que gosta, que eu acho que se a gente conseguir fazer a maior parte do tempo que a gente gosta, é muito bom, né? Mas a gente tem que fazer o que não gosta, que lida aí com a frustração. E aí eu brinco que tocando a consultoria hoje, eu tenho que lidar com tudo, né? Eu brinco que eu sou CEO da consultoria. E aí eu odiava ler contrato. Então, os primeiros contratos, o que eu fazia? Eu jogava para os meus sócios, falava, gente, lê aí. Ah, será que é assim mesmo? Mas muito para não ter que ler, né? Eu falei, gente, eu não sei, isso aqui eu não entendo e tal. E aí eu lembro que um deles pegou e falou assim, olha, não vai dar para fugir dos contratos. Você não pode fugir, porque como é que é... E se a gente não puder responder rápido, né? Como é que vai fazer? Se você tiver que resolver sozinha, você vai ter que dar conta. Você não pode fugir, mesmo que seja chato. E aí, pra mim, ressignifiquei muito rápido que é tipo, eu gosto do dinheiro. Como eu gosto do dinheiro, pra eu chegar na parte boa, eu tenho que lidar com esse negócio que eu não entendo, que pra mim é complexo e automaticamente vira tudo grego, assim. Automaticamente. Então é dedicar um tempo, colocar na agenda, sentar e falar, putz, aqui tá a pegadinha, olha, 2 pegadinhas, 3 pegadinhas. Reescrever, mandar pro cliente, com foco no resultado que eu quero ter lá na frente, né? Que é a parte boa, que é o que eu vou celebrar, que eu vou dividir com o time o dinheiro, que é o que a gente vai poder criar outros projetos e iniciativas. Mas tem um tanto de parte chata no meio do caminho, assim. A hora que eu
parei de fugir das bachatas. Eu te entendi, tá, André? Eu sei que não é isso, mas pra mim tem essa pegadinha, assim, do fazer o que ama. Putz, pra você fazer o que ama, você tem que fazer muita coisa que você não ama. Então, condensa essas coisas que você não ama e ressignifica, porque é frustrante também, né? Sim, e aí tem um ponto que eu queria até ouvir o Valad também a respeito disso, que é, cara, fazer o que ama não é confortável. Eu acho que isso tem que estar muito mentalmente consciente aí para que você entenda. Você trabalhar hoje 10 horas por dia com o que ama não é confortável, gente. Não é confortável. O Nélio sabe disso, o Edu sabe disso, a Amanda sabe disso, eu sei disso. Quem empreende no Brasil hoje sabe disso. Quando você fala de tocar um negócio, de que você tem paixão, que você tá ali, cara, eu sei que estou transformando a minha maneira de ser e o mundo à minha volta. É muito desconfortável. Mas tem coisas que são necessárias. Muito. Exatamente. Por que a gente criou esse conceito, né, de dentro do IBO você não trabalhar com aquilo que você não gosta? Porque lá atrás, e agora a gente está mudando, já de fato virando uma empresa mesmo, uma organização social, mas lá atrás era todo mundo 100% voluntariado. Então você imagina, era um cara que era gerente do Nubank, era um cara que era gerente na Ambev, era um cara da PwC, que tem uma demanda escrota de trabalho dentro desse mundo corporativo e ao mesmo tempo você estava tocando algo por paixão. Então a gente fica, calma, a gente não pode empreender aqui nesse momento agora que estamos vivendo, trabalhando 10 horas dentro do mundo corporativo e mais 10 dentro do IBO. Então vamos trabalhar, vamos potencializar as nossas fortalezas e trazer o máximo que a gente tem de conhecimento daquela área específica para a gente tocar o negócio. De novo, há desconforto, gente, mesmo no prazer. Eu queria ouvir o Valad, porque eu acho que ele tem muita coisa pra jogar de conhecimento aqui, hein? Valad, segura, eu vou fazer a virada pro bloco final e aí você pega o gancho do André pra gente pegar a reta final do papo. Essa virada, eu chamo de momento pausa, é o momento que a gente faz a pergunta. Você já ouviu muita coisa, você já anotou muita coisa, você já deve ter feito a conexão com a tua realidade do que a gente tá conversando aqui. Agora tá na hora de você responder, de você interagir, dar a tua voz. Então, mesa, nós podemos deixar uma pergunta para quem tá aqui ouvindo. Uma pergunta que vai ficar ancorada lá no Spotify, ela pode ser discursiva. Que pergunta a gente pode deixar para quem tá até agora com a gente nesse papo, com o fone no ouvido, ouvindo essa conversa? Brainstorming. Qual pergunta? E aí? Posso começar? Claro, joga aí, joga na mesa o teu palpite. Não, mas não pega o gancho do André, não. Pergunta primeiro. Antes, pergunta. Eu penso que acho que o exercício que cada uma pode fazer é se você tem vivido uma vida plena. E plenitude é uma palavra muito complexa. Porque quase sempre, em geral, a gente é estimulada a viver justamente no senso da escassez e não da abundância. Então parece que a gente quase sempre acorda já todo dia devendo as tarefas do dia anterior, o que a gente tem que entregar, a gente está sempre correndo atrás, essa expressão, né? Então parece que a gente está sempre correndo em busca de um prejuízo, com esse senso de escassez, mas eu não vou inserir mais uma palavrinha nova, que tem a ver com a pergunta que eu estou pedindo para todo mundo pensar, que é o sentimento da inadequação. Tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe, parece que é sempre inadequado. Parece que a gente não pode viver plenamente nossas emoções. Vocês já repararam, por exemplo, para quem está acompanhando esse episódio até aqui, esse momento, parece que quando a gente vai expressar uma tristeza, uma dor, uma raiva, alguma pessoa deslegitima isso. Ah, André, para de besteira, cara, para de chorar, porra, bobeira. Vamos lá pro bar tomar um chopp, cara, a gente esquece essa porra. Como assim esquece essa porra? Eu tô sentindo. Ah, Amanda, que triste o quê, mano? Você não tem cara de ficar triste, não. Você tá sempre feliz, pô. Levanta essa cabeça, Amanda. Faz o seguinte, bota um cropped e reage. Como assim o reagir botando um cropped, né?
Claro que eu estou aqui intensificando essa análise, mas vou voltar para a pergunta que você me pediu, né? Boa. Galera, pense aí em casa, na hora de dormir. Você tem vivido uma vida plena? Isso aqui não é papinho de autoajuda. Eu acho que a coisa que a Amanda trouxe do exercício diário, que o André trouxe da provocação, que daqui a pouco a gente fala do desconforto para fechar, né? Daqui a pouco. Vou segurar para não falar, mas acho que a pergunta é essa. Eu acho que a pergunta é se você tem vivido uma vida plena. E viver uma vida plena, você abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Legal. Autoestima, autoconfiança, autocompaixão. Acho que é isso. Legal. André, Amanda, acompanha o relator? Cara, acompanho porque se a pessoa for responder isso aí, ela vai queimar a cabeça nos próximos 10 anos, né? Responda, vai estar aqui, você vai... Nélio, como é que eu respondo a pergunta? Se você está no Spotify, basta você olhar para o player, dar um voltar no player, você vai ver a pergunta aí embaixo, caixinha de pergunta. Você tem vivido uma vida plena? Eita, caramba. Você pode colocar só sim ou não, ou você pode discorrer um texto dentro dos caracteres permitidos pelo Spotify. E olha, tem gente nos episódios anteriores... A gente ancora as perguntas e depois no Spotify, não sei se você já viu aí no Spotify, mas fica como se fossem uns stories com as respostas. Então tem gente entregando textão, cara, dos episódios anteriores, de etarismo, o de pitch. A gente fez umas perguntas legais também. E você respondendo a sua pergunta, você vai de fato estará dentro da conversa, porque a tua resposta, por exemplo, se alguém está ouvindo isso aqui depois de ter sido publicado e você já respondeu, a pessoa ela vai passar pro lado, ela vai ver a tua resposta. Então você vai estar na conversa. Basta responder. Podcast é perene, fica. Você pode estar ouvindo isso aqui em dezembro, pode estar ouvindo aqui em 5 anos. E aí você vai ver a evolução dessa conversa com as respostas. Então faça parte disso. Responda. Agora sim, Duzão, pega o mic pra gente dar a reta final aí do gancho que o André deixou pra você. Eu penso que essa coisa do desconforto, eu acho que, de novo, é algo que a gente não foi treinado a lidar desde a época da nossa infância, adolescência. A gente acaba que é muito impulsionada a sempre lidar com as conquistas, com o sucesso, mas parece que isso vem de uma maneira mais simplista, né? Então, a gente acaba não aprendendo a lidar com as situações que são de incômodo, né? Precisa de fato ter a luta diária, a busca pelas coisas. Parece que ao me ouvir falando essas coisas hoje, a minha vida foi montada numa simplicidade e hoje também as coisas parecem muito fáceis e simples. E não. Até porque isso é muito pessoal, isso é muito individual, isso é muito de uma experiência de cada um. Mas o ponto que eu quero trazer da fala do André, eu quero indicar para vocês, todo mundo que está acompanhando aqui, tem uma outra autora gringa também muito, muito boa, chamada Susan David. Ela escreveu um livro chamado Emotional Agility, que eu acho que em português foi traduzido como Agilidade Emocional. E a Susan David, ela bate muito nessa frase, André, do desconforto. Se você quer crescer, você tem que estar numa situação de desconforto, né? Então, é a coisa da mentalidade do crescimento. A mentalidade do crescimento tem muito a ver com isso. Isso implica estudo, isso implica dedicação, isso implica disciplina. E para fechar essa minha participação, eu, neste momento da vida, eu estou indo aí daqui a menos de 20 dias, eu faço 45 anos. E eu estou vivendo um momento assim, muito bacana da minha vida, porque eu já me demiti de experiências profissionais 5 vezes, e este é o momento da minha vida que eu resolvi empreender em carreira solo. Eu não empreendi nesse momento criando uma empresa, vendendo um negócio. O negócio, na prática, sou eu. Eu vendo palestras, eu vendo mentorias, eu vendo cursos que eu mesmo crio, eu vendo criação de conteúdo, então eu estou criando um termo que é aprendabilidade, que é a habilidade de aprender com vulnerabilidade. Eu estou investindo numa carreira autoral. Isso é uma situação de desconforto, né? E aos meus 45 anos eu resolvi também mudar de estilo de vida. Eu passei a comer melhor, eu passei a dormir melhor,
eu passei a trabalhar melhor, eu passei a ter uma outra relação com o dinheiro, eu passei a ter uma outra relação com o tempo. A pandemia me trouxe muitas reflexões e questionamentos. Um dos questionamentos que eu trouxe, pessoal, por que a gente tem que trabalhar tanto, sempre, para os outros? Então, eu já fui carteira assinada, CLT, reconheço a importância do trabalho CLT, não gosto de fazer essa ode exaltação ao mundo empreendedor achando que é a única tecla, até porque nem todo mundo nasceu para empreender, nem todo mundo tem essa veia e vontade, e tá tudo bem. Acho que a gente precisa respeitar muito, inclusive, esses pontos de individualidade. Mas para entregar a palavra para André e Amanda, e você também, Nélio, finalizar esse episódio, eu acho que para a gente fechar essa conversa sobre a coragem de ser imperfeito, eu estou no momento da minha vida em que, depois de várias outras experiências com coragem de ser imperfeito, é o momento que eu mais estou me testando com a coragem de ser imperfeito, que é, isso não der certo, essa minha experiência atual. Isso não der certo, essa, aspas, aventura, né? Mas não é aventura. É planejado, é estudado, é conversado, é tateado, eu tenho erros e acertos, então toda hora eu tenho feito revisão das minhas atitudes. E eu acho que é nesse caminho que tem um pouco com a fala do André, a última coisa do desconforto, né? Não é só prazer. Não é todo dia acordar, tô empreendendo minha carreira solo, que mundo maravilha. Não, não é. Tem hora que dá uma deprê, tem hora que bate uma... Putz, era tão mais fácil quando o salário batia certinho no final do mês. Mas tem outros lados dos prazeres e de novas descobertas. Isso tem a ver também com o meu espírito, né? Que é esse espírito de estar sempre aprendendo a desaprender para reaprender. Não é todo mundo que está afim de lidar com esse aprender a desaprender para reaprender. Meu convite aqui para todo mundo, A Coragem para Ser Imperfeito, é revisite para você o que é uma vida plena, o que está faltando para você buscar para essa vida plena. A minha vida não está plena 100%, ela nunca vai estar 100% plena. A gente sempre vai querer algo mais diferente ali, em busca de algo novo, mas eu estou buscando. E eu acho que essa busca, ela começa quando você revisita o que não está pleno para você melhorar. Comigo começou com a saúde física, com a saúde mental, com a saúde espiritual, com a saúde financeira. E tem melhorado. Eu tenho buscado. Não está pleno 100%, mas está ali com 84%, 88%. Tem hora que está 95%, tem hora que está 70%, tem hora que está 50%. E é isso. Lidar com as oscilações. Essa é a palavra que eu quero entregar. Oscilação. Talvez o segredo da vida não seja a gente buscar por equilíbrio, mas seja a gente aprender a compreender essas oscilações que a gente precisa passar nas nossas vidas. Pô, maravilha, meu amigo. Eu vou puxar o Insiderflix, só que antes, André e Amanda, vocês querem deixar algum recado final, alguma palavra antes de eu puxar o Insiderflix? Sabe que na hora que o Vlad sugeriu um livro, tem um outro livro que eu gosto muito, assim, e eu dou ele de presente. Ele chama Permissão para Sentir. Gente, é um livro muito legal, que a própria Brené Brown já falou dele, que ela gosta muito do livro, mas eu acho que uma das coisas que me ajudou ao longo do tempo, assim, foi conseguir dar nome para as coisas, sabe? E não é, tipo, só bom e ruim, assim. Existe uma série de outros sentimentos e de coisas que a gente não aprendeu a nomear. E aí é difícil resolver, né? Tipo, a cabeça da consultora também, mas na prática você cria um diagnóstico, você descobre o que é e aí você resolve, né? O problema é que quando a gente fala de emoções, de sensações, etc., a gente aprendeu a diagnosticar muito mal. E aí acho que a gente põe na responsabilidade do outro criar esse diagnóstico. Eu tenho um rancinho, assim, do feedback, porque eu não entendo esse feedback que a pessoa só fala e eu tenho que ouvir, porque ela pode falar o que ela quiser de mim, assim, não necessariamente é um feedback. Eu respeito pouco, às vezes, quem tem essa prática, porque é uma conversa, né, tipo, pra você me dizer que eu tô agindo dessa forma, com fatos de fato e não só o que você acha da minha pessoa, eu também tenho que ter a capacidade de nomear aquilo e identificar de fato a situação, senão vai ser simplesmente eu sentar para reclamar de você e você escute calado e engula isso e lide com a emoção que isso vai causar depois, né? Converse com a terapeuta que eu tô te contando aqui no trabalho e vice-versa. E eu acho que aprender a nomear ajuda muito, assim, nos relacionamentos e nessa nossa evolução, né? Porque a gente não nasce pronto mesmo, eventualmente a gente
vai juntando aí, contando histórias ao longo da vida. E esse livro eu acho ele muito legal, assim, que ele tem um mapinha, aí você descobre, igual valores, quando as pessoas perguntam quais são os seus valores, você descobre que existem mais de 300 palavras da língua portuguesa que são tipos de valor. Emoções também são assim. Então não é só raiva, ódio. Chama Permissão para Sentir. Permissão para sentir. Na verdade, ele tem mais, assim, permissão para sentir, e aí um subtítulo é Como compreender nossas emoções e usá-las com sabedoria para viver uma vida com equilíbrio e bem-estar. E é isso, né? Enquanto a gente não conseguir dar nome para as coisas, é difícil resolvê-las. E é um pouco desse zeitgeist que a gente está vivendo agora, enfim, que a gente fala, o mundo está mudando, é que a gente descobriu que a gente faz parte do todo, né? E aí é um pouco dessa evolução aí, cada um tentando descobrir e dar nome, mas acho que juntando com as leituras dos livros da Brené Brown, esse pode ser um bom mapinha, assim, pra gente começar essa autoanálise, esse entendimento, enfim, desenhar essas jornadas e ser mais vulnerável. Viver na própria pele, né? É um pouco mais fácil do que tentar viver na pele dos outros. Cara, aproveitando o gancho aqui, vou também trazer uma sugestão de livro que vale muito a pena e talvez contemple também boa parte do conteúdo do podcast, que é A Voz na Sua Cabeça, do Ethan Kross. É um livro que, se você prestar atenção, você vai começar a entender que tudo começa de dentro para fora. Então, quanto mais o olhar você tem, é um mergulho profundo de se entender, de se identificar, de se ressignificar, de experimentar, você vai conseguir, de certa forma, trazer isso para fora. Esse foi o livro que me fez, nos últimos anos, passar a viver dessa forma que eu trouxe para vocês lá no início da nossa gravação, que é me distanciar um pouco dos problemas e olhar com a outra ótica, com outra perspectiva. Vale muito a pena, se dê o prazer de se mostrar vulnerável enquanto lê, porque ele vai tocar em feridas que não vai ser fácil de cicatrizar e deixa elas abertas, porque faz parte do amadurecimento, mas traz ela à tona. Mostra para você o quanto pode ser tão prazeroso essa jornada dificultosa que é viver nesse mundo complexo que a gente vive e, ao mesmo tempo, tão feliz e prazeroso que é estar vivendo nesse mundo dificultoso que a gente vive. Vale muito a pena. Gostei da rodada de indicação de livros aqui para finalizar. Por quê? Porque eu vou puxar o Insiderflix para botar o ponto final. O que é o Insiderflix? São os episódios do Insider que tem tudo a ver com esse, para você ouvir em seguida. Se você gostou do papo, gostou da troca, gostou da conversa, quer mais, né? Eu queria mais. Então eu vou te dar... Foram 3 livros? Eu vou te dar 3 episódios para você dar continuidade à maratona, ao Insiderflix. E olha, os 3... com a presença de Edu Valade, que tá aqui na mesa. Primeiro deles, claro, né? Não ia citar outros. 163, episódio lá da 2ª temporada, episódio sobre flexibilidade cognitiva. Edu Valade estava com Clarice Andrade aqui na mesa. Episódio 200 da 3ª temporada, que é o episódio sobre futurismo. Edu Valade, de novo, com Marta Gabriel, aqui na mesa do Insider. Se falou muito sobre educação, vulnerabilidade também nesse episódio. E o último episódio, o episódio 214, agora... Edu tá desde a 2ª temporada batendo ponto aqui. 214 dessa 4ª temporada, que foi o episódio sobre o futuro da aprendizagem, educação disruptiva. Edu Valade dividiu a mesa também com Bernard Café, da Jovem Gênesis, estava aqui na mesa com a gente. É maratona de Edu. É maratona de Edu. E agora esse episódio 249, o final da 4ª temporada você acabou de ouvir. Então fica a recomendação do Insiderflix para você maratonar Edu Valade aqui na mesa do Insider. Vamos aos créditos do programa de hoje, produção e roteiro do episódio 249, Nélio Xavier, edição de áudio, Gabriel Matos, capa foi feita por ele, Michael Moura, marketing social por Bruno Melo e Elizabeth Gradida, apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Amanda Graciano e André Lopes.